Ah, mas eles falam muito rápido em inglês. Eu não consigo falar do jeito que eles falam. Eu não consigo fazer as contrações. Eu sei, eu lembro, mas na hora de falar eu não consigo. Quem aqui nunca teve esses problemas? Com as 4 dicas que eu vou dar hoje para vocês, vocês vão conseguir começar a destravar esse inglês de vocês, vão parar de gaguejar, vão conseguir começar a reproduzir, a falar as contrações, a juntar as palavras, vão começar a soar mais como um nativo. Então vamos direto para a primeira dica, que é conectar palavras, connect words. Quando a gente tem, por exemplo, uma palavra que termina em consoante e outra que começa com consoante, a gente vai conectá-las, formando assim apenas um som para 2 palavras. Aqui temos black coffee. Em inglês a gente não fala black coffee. A gente vai cortar esse primeiro som de C ou K e vai conectar as 2 palavras, formando assim um só som. Então, ao invés de falarmos black coffee, falaremos black coffee, black coffee. Consoantes iguais, um som só. Ao invés de falarmos wet towel, falaremos wet towel, wet towel. Travel light, não. Corta o primeiro L, travel light, travel light, travel light. Quando uma palavra termina em consoante e a próxima começa com vogal, a gente pode também conectar essas palavras, formando assim uma palavra só. Aqui temos not at all. Então a gente não diz not at all. Diremos not at all, not at all, not at all. In an hour, in an hour. Não. In an hour, in an hour. I'll call you in an hour. An hour ago, an hour ago, an hour ago. I had lunch an hour ago. Give it a try. Give it a try. Tenta aí. Junta essas palavras. Faz um som só. Give it a try. Dessa forma, a gente já consegue ir conectando as palavras e tornar a nossa fluência mais rápida. Partiu o segundo truque, que é o seguinte. Em algumas palavras em inglês, ou melhor, em algumas junções de letras em inglês, a gente não pronuncia uma delas. Ou seja, a gente tem o que a gente chama de silent letters, letras silenciosas. Então a gente vai squeeze, a gente vai espremer um pouquinho essas palavras. Por exemplo, juice, fruit, suit, bruise. Quando temos U mais o I, não pronunciamos a letra I. Knee, no, knife, new. Quando temos o K e o N, não pronunciamos a letra K. Ainda, falando em espremer a palavra, interesting. Não falamos interesting, a não ser que vamos querer dar uma ênfase à nossa frase. Ah, isso aqui é muito interessante. This is very interesting. Não, a gente espreme essa palavra e fala interesting. This is interesting. Every. Não dizemos every, dizemos every. Every Sunday I go to my grandma's house. Comfortable, not comfortable. Comfortable. Não pronunciamos esse R no meio da palavra. Vou deixar uma lista de silent words aqui na descrição para vocês. Depois deem uma olhada. Partindo para o terceiro truque, a gente vai ter listen, repeat, change. Ouça, repita, mude. Esse exercício vai servir para a gente automatizar, ou seja, para a gente deixar a nossa fluência, a nossa conversa automatizada. Quando a gente está aprendendo a dirigir um carro, a gente pensa a cada movimento que a gente vai fazer. Ao passar do tempo, a gente já não pensa mais nisso, a gente faz tudo de maneira automática, a gente automatiza os nossos movimentos. E isso a gente quer que aconteça também com o inglês. Uma maneira de automatizar é listen, repeat, change. Ouça, repita, mude. There are books here. Há livros aqui. Escutamos essa frase, vamos repeti-la. There are books here. Listen, repeat. E agora vamos trocar um elemento dentro da nossa frase e repetir a frase novamente. There are pens here. There are notebooks here. There are dogs here. There are children here. There are people here. There are happy people here. A gente vai, ao mesmo tempo, praticando essa estrutura do verbo haver, there are ou there is,
E também a gente vai deixando isso automático. I love chocolate, I love pizza, I love hamburger, I love Paris. Ainda, ao invés de mudar o substantivo, podemos mudar o verbo e deixar de maneira automática os tempos verbais. I love Paris, I used to love Paris, I will love Paris, I'd like to love Paris, I have loved Paris, I didn't love Paris, I loved Paris. O quarto truque é focarmos em chunks. Chunks, em inglês, são palavras que andam juntas. Temos então as collocations, que são combinações de duas ou mais palavras, que se combinam de maneira natural em inglês. Como a gente fala em português, por exemplo, tomar banho, fazer um trabalho, marcar um compromisso, tomar um refrigerante. Em inglês, a gente também tem essas collocations. Heavy rain, e não big rain, e não strong rain. Heavy e rain são palavras que andam juntas. Make a mistake, have a drink, have lunch, have dinner. Todas as vezes que a gente está falando de refeições, a gente vai lembrar que a gente usa o verbo have. Ainda, collocations com o verbo get. Get sick, get tired, get angry, get hungry, get hot. Então, a gente já sabe que quando a gente quer dizer que a gente ficou alguma coisa, não literalmente de ficar em algum lugar, a gente estava de um jeito e se sentiu de outro, a gente vai saber que a gente está falando do verbo get. Então, quando eu quiser dizer, eu fiquei feliz, I got happy. Eu fiquei triste, I got sad. Então, as chunks servem para que a gente evite aquele momento de ficar juntando muitas palavras. A gente vai ter, então, expressões que casam, que andam juntas. Então, a gente não precisa ficar catando na nossa memória, ficar gaguejando. A gente evita esses momentos quando a gente já tem expressões prontas, quando a gente já tem chunks. Esqueci de comentar aqui que o verbo get, além de dar essa ideia de ficar alguma coisa, ele vai ter vários significados, e vocês podem encontrar esses significados nesse vídeo aqui, que eu vou deixar para vocês assistirem depois. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem. I'll see you around.